Todos nós, independentemente de idade, status social, fé, já sentimos medo em algum momento da nossa vida. E você que está do outro lado no seu dispositivo, do que você tem medo? Você é uma pessoa medrosa? Fica comigo até o final deste vídeo, que eu quero hoje te ensinar sobre maneiras de você vencer o medo. Fica comigo. Olá, meu povo lindo e abençoado. Sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com você que me assiste sobre uma das grandes problemáticas que assusta o mundo moderno em que nós vivemos. Essa problemática chama-se medo. Eu quero falar hoje para você que me assiste sobre três maneiras de você vencer o medo. Mas antes de falar sobre medo, você já é inscrito nesse canal aqui? Ah, não é inscrito, não? Então não fica com medo. Não fica com medo de se inscrever nesse canal, não. Para que todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui, você seja uma pessoa privilegiada ou uma privilegiada a assistir em primeira mão o vídeo que eu postar aqui. Vem comigo, eu quero falar hoje sobre o medo. Existem três maneiras de você vencer o medo. Porém, todavia, contudo, você deve se questionar todas as vezes que você se ver diante desse gigante chamado medo. Você deve fazer as seguintes perguntas. Eu estou com medo do quê? Eu tenho medo de quê? E o que pode me acontecer? No momento em que você se questiona, você consegue utilizar uma área do seu cérebro responsável pela tomada de decisão consciente e voluntária. Tudo está ligado à sua mente. Você, quando se questiona, você deixa de se envolver com o sofrimento, com as dúvidas, com os receios, com a incerteza, e você começa a se deparar com a força e com o potencial e possibilidades de conquistas, superações, aquisições que você nunca imaginou que você pudesse conquistar. Já parou para pensar sobre isso? Então, todas as vezes que você se deparar com esse gigante chamado medo, seja qualquer tipo de medo ou fobia, você questione-se para si mesmo. Eu tenho medo de quê? Tenho medo do quê? E o que pode me acontecer? Mas deixa eu falar para você sobre alguns tipos de medos que algumas pessoas, não sei se você está incluso neste perfil, alguns medos que assolam, assustam algumas pessoas. Algumas pessoas têm medo de morrer. Medo de morrer. É verdade que ninguém deseja morrer assim, não é verdade? Nós não fomos criados para morrer, mas o pecado, infelizmente, veio e trouxe essa tragédia. Mas eu gosto da afirmação do sábio filósofo Mário Sérgio Cortella, que você já deve ter ouvido falar. Ele fala a seguinte frase: a morte ela não deve nos assustar, porque a morte é um fato. Todos nós, cedo ou mais tarde, enfrentaremos a morte. O que deveria nos assustar é a vida, ou seja, a vida deveria nos assustar, porque nós deveríamos pensar muito bem com o que nós fazemos da nossa vida enquanto estamos vivos. Frase do sábio filósofo Mário Sérgio Cortella. O apóstolo Paulo ele foi muito enfático e inspirado por Deus quando ele escreveu na carta aos Coríntios, capítulo 15, dizendo-nos que a morte ela é o último inimigo a ser vencido. Todavia, contudo, a Bíblia Sagrada ela tem uma esperança para nós. E mesmo que você esteja diante desse gigante chamado medo da morte, ele tem uma palavra de Deus para você nesta oportunidade. O Salmos 118, verso de números 17, diz assim: foi Davi que disse: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. O medo, ele é uma emoção negativa. Já em contrapartida,
é o contrário da fé. Enquanto o medo ele é uma emoção negativa, a fé é um sentimento poderoso, né? Poderíamos dizer que a fé é um dos atributos que precisa estar incluso, inserido dentro do homem. Então, você precisa se questionar para si mesmo do que você tem medo, medo de quê, do que vai acontecer. Mas eu quero falar neste vídeo, porque a temática deste vídeo é 3 maneiras de você vencer o medo. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você vencer o medo é você ter uma atitude de enfrentamento. Eu quero falar mais uma vez. Todas as vezes que você estiver diante deste inimigo, deste gigante chamado medo, você deve, em primeiro lugar, ter uma atitude de enfrentamento. Porque todas as vezes que você enfrenta o medo, cria dentro de você, o seu cérebro manda para você a coragem. E a coragem chegando, a coragem não é a ausência de medo, mas ela significa enfrentar o desconhecido e o novo, apesar de todos os medos. Vou repetir. Coragem, ela não é a ausência do medo. A coragem nos ensina a enfrentar o desconhecido e o novo, apesar de todos os medos. Você sempre saberá que o medo estará ali. Todas as vezes que você enfrentar o medo, tiver essa atitude de enfrentamento do medo, você saberá que o medo estará ali. Mas automaticamente, quando você enfrenta e aceita a real situação de que o medo possa estar ali, mas você enfrenta automaticamente o seu cérebro, devagarinho, ele vai te dando condições de você gerenciar isso e vai criando uma coisa chamada coragem dentro de você. Então, primeira maneira de você vencer o medo, primeira maneira de você vencer o medo é a atitude de enfrentamento. Segunda maneira de você vencer o medo, duvide do medo. Ué, como assim duvidar do medo? Alguém já disse um ditado que é muito importante. Quem não arrisca, não petisca. Porque todas as vezes que você duvida do medo, essa atitude, ela te possibilita a não entrar num círculo de pensamentos negativos do medo, que você consiga perceber o quadro maior da situação utilizando a técnica do e se. Todas as vezes que você duvida do medo, você entra num círculo que o possibilita a vencer os pensamentos negativos, mas em contrapartida te leva a questionar. Mas e se? Pense na sua situação e se questione. E se não perder nada? E se eu somente tiver a ganhar? Será que valerá a pena? E se não for tão ruim quanto parece? E se for melhor a mudança para a minha vida nesse momento? E se isso for o que falta para eu me sentir vivo e realizado? Então, a segunda maneira para você vencer o medo é você duvidar do medo. Você vai utilizar o medo como um sinalizador positivo e imediatamente você vai perceber que ele pode te sinalizar, entendeu? Que você estará no caminho certo. O mesmo medo, ele vai lhe possibilitar enfrentar os seus desafios que podem ser vistos de maneira natural e produtiva. Vendo dessa forma, o medo vai lhe motivar a ação. E o medo fará com que você evolua aprendendo mais rápido e crescendo na sua vida. Então, em segundo lugar, duvide do medo. Não seja afrontado pelo medo e fique de braços cruzados. Questione-se. Mas e se? E se? Então, todas as vezes que você fizer isso, automaticamente o teu cérebro ele vai criar algo chamado coragem. E automaticamente, criando essa questão da coragem dentro do teu cérebro, em nome de Jesus Cristo, este medo que hoje tanto
te assusta, você o vencerá em nome de Jesus. Terceira maneira de você vencer o medo: pare de alimentar o medo. Vou repetir. Terceira maneira de você vencer o medo: pare de alimentar o medo. A terceira maneira para você vencer o medo é parar de alimentar o medo. Porque todas as vezes que você alimenta o medo, ele cresce. Tudo aquilo que você alimenta torna-se mais forte. Agora, se você, ao invés de alimentar o medo, você alimentar a sua coragem dia após dia, depois de uma forma progressiva e consistente, você vai perceber que você vai alimentar menos o medo. Repetir, todas as vezes que você alimentar mais a sua coragem e menos o medo, você vai perceber que este medo ele vai automaticamente diminuir na sua vida. Por quê? O medo ele causa aborrecimento, ocupando a sua mente e bagunçando a sua vida. O medo ele pode ser até tão poderoso quanto parece, mas não é. Por sorte, o medo precisa de você. O medo precisa de você e de mim para ele sobreviver. Se não existir pessoas como eu e você, o medo ele automaticamente vai morrer. O medo precisa de pessoas para ele crescer paulatinamente. Então, se o medo não tiver você como uma pessoa, como uma presa para usar, ele automaticamente não vai sobreviver por muito tempo. Você está entendendo? Então, a terceira maneira de você vencer o medo é você parar de alimentar o medo. É óbvio que nós sabemos que a vida existe em todos nós, todos os dias, um constante adaptar-se. E não é de uma hora para outra que você vai perder o medo. Isso é paulatino, isso é progressivo. Mas no momento em que você vai devagarinho, aprendendo a vencer o medo, você automaticamente não sentirá mais medo como você ainda sente. Então, que tipo de medos ou quais tipos de medo você tem? Medo do futuro? Medo de sofrer? Medo de desgraças? Medo da morte? Medo de receber mais notícias? Medo da solidão? Qual o seu tipo de medo? Medo de fracassar? Medo de fazer ridículo diante das pessoas? Medo da pobreza? Medo de ficar sozinho? O que você tem medo? Você tem medo de casar? Você tem medo de determinados bichos? Tem pessoas que têm medo de barata. Não sei se esse é o seu caso. Você tem medo de ficar no escuro? Você tem medo de ser enterrado vivo? Você tem medo de que os seus filhos nasçam defeituosos? Você tem medo de determinadas doenças? Coloque em prática estas três maneiras que eu acabei de falar para você neste vídeo e automaticamente você perceberá que você não é tão medroso quanto parece. Olha os conselhos que a palavra de Deus tem para nós. Eu não poderia deixar de fechar esse vídeo sem deixar a Bíblia, a palavra de Deus, como base, como a nossa regra de fé e prática para você. Quem sabe você tenha medo de passar fome. Mas há um texto poderoso que eu quero ler para você, que é o Salmo de número 37. Você que tem medo de passar fome, está passando por uma calamidade social, uma situação de calamidade social da qual você imagina não conseguir sair, você está pensando em passar fome, olha o que a palavra de Deus diz para você no Salmos de números 37 e o verso 19. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome se fartarão. Do que mais você tem medo? Você tem medo da solidão? Você tem medo de ficar sozinho? Olha o que o próprio Jesus disse no Evangelho segundo Mateus, capítulos 28, eu vou ler para você. Você que tem medo da solidão. São Mateus, capítulos 28, e o versículo 20, palavras de Jesus, ensinando-as guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
Essa é para você que tem medo da solidão. Eu quero fechar este vídeo dizendo para você que você é um vencedor. Você não é tão medroso quanto parece. Você é uma pessoa corajosa, porque você tem dentro de si uma força poderosa. Você tem dentro da sua vida algo que você talvez desconhece, que você ainda não vivenciou. E eu quero, através deste vídeo, despertar você para a coragem. Não tenha medo dos medos. Duvide do medo. Enfrente o medo e pare de alimentar os medos e você perceberá o quão corajoso você é. Você permite que eu ore por você agora? Para que este medo ele possa desaparecer da sua vida? Se permite orar? Eu vou orar por você. Pai, essa pessoa que ficou comigo até o final deste vídeo, ela tem medo, Senhor, medo de morrer, medo de ficar doente, medo de sofrer desgraças, medo de receber mais notícias, medo da solidão, medo de fazer ridículo diante das pessoas, medo de ficar pobre, medo de ficar solteiro, medo de casar. Porém, eu me levanto agora como teu servo para interceder e implorar por essa pessoa e pedir que, ó Deus, o espírito de coragem, porque o Senhor não me deu o espírito de medo, mas sim o espírito de coragem. Tome conta da vida dessa pessoa de uma vez por todas. Ela se levante como uma guerreira, um guerreiro em nome de Jesus, e ela seja uma vencedora diante dos medos. É a minha oração para essa pessoa que me assiste. Eu abençoo a vida dela, a casa dela, em nome de Jesus. Amém. Ah, você deseja conhecer o nosso trabalho que fazemos para o Senhor aqui no Brasil e também na nave? É assim que estão as nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Nos acompanhe lá, nos segue lá, para você receber, acompanhar o nosso trabalho. E eu acredito que eu quero te ver no próximo vídeo. Deus te abençoe. Beijo no teu coração. Seja corajoso. Enfrente os seus medos, pare de alimentar o medo e tenha atitude diante dos medos. Bye, bye. Beijo no teu coração.